Olá, crianças do quinto ano. Vamos iniciar hoje com a aula de História, ok? Então, hoje nós vamos finalizar a parte dos indígenas, tá? Nós já trabalhamos a religião, a herança, a música, a dança da parte dos indígenas, tá? E hoje nós vamos encerrar com a literatura, ok? Para segunda-feira nós começarmos com a cultura africana, tá? Então nós vamos iniciar tudo novamente, mas agora falando sobre os africanos, ok? Então, pega o livro de vocês de história, da página 85, tá? Lá na página 85 vocês vão escrever a data de hoje. Então, nós vamos trabalhar, são poucas páginas, tá? Da página 85 a 87, tá? Então, o assunto é literatura indígena, ok? Então, aqui nós vamos abordar vários aspectos, né, sobre os indígenas em relação à literatura, tá? A literatura oral, a literatura como eles já tinham a escrita, né? Então, a gente vai ver a partir de agora, tá? Sobre esse assunto, ok? Vamos lá. Então, aqui, literatura indígena é marcada pela tradição de uma narrativa com fortes traços baseados na oralidade. Quer dizer que é contado, tá? É falado. Inclusive, os povos indígenas têm a fala como forma de transmissão da tradição entre as gerações. Ou seja, tudo é transmitido por meio da fala e também por meio de grafismo, tá? Então a literatura, né, era baseada por meio da fala, tá? De contar, de falar, tá? Mas também é transmitido, né, através de meio de grafismo, tá? O que é grafismo, tia? Tá? Grafismo é a técnica que consiste na elaboração de traçados. Vocês estão observando aí uma imagem, né, onde eu tenho vários tipos de traçados. Então, cada traçado aí significa algo para os indígenas, tá? Então, desde aí, eles não escreviam, né? Mas esses traçados, que se chama grafismo, tá? Já significa como se fosse uma escrita deles, né? Porque cada desenho representava alguma coisa, tá? Como vocês estão observando aí, cada desenho, né? Que eles desenham na pele, tá? Então, cada desenho era representada por algo, ok? Então, a literatura indígena, ela é marcada pela tradição de uma narrativa, ok? Onde era tudo falado, tá? É, também é representação por meio desse grafismo, né? Que o grafismo é representado através de traçados, né? Desses traçados que davam o quê? É a condição deles saber o que significava cada coisa, né? Vamos lá. A fala como forma de transmissão da tradição entre as gerações, tá? Então aí era contado, né, de geração em geração, tá? Era passado, o mais velho passava o quê? Tudo que ele sabia ao mais novos, tá? Então isso daí já era considerado que uma tradição, tá? Entre gerações, onde os mais velhos, né, os índios mais velhos, contavam, né, narravam lendas ou o que acontecia nas suas tribos, tá? Então, tudo era o quê? Passado, transmitido como uma tradição entre gerações, tá? Então, vamos lá. Os indígenas contam muitas lendas como tema principal a natureza, tá? Então é o convívio deles, né? É o dia a dia deles. O que que eles tinham para contar se não a vivência deles na natureza? Então, as lendas tinham referência às coisas que aconteciam na natureza. Dessa forma,
A memória é fundamental para guardar as histórias vividas e criadas por eles, tá? Então, era tudo armazenado, tudo que acontecia, né, as histórias, seja lendas ou mitos, tá? Eles contavam, sentavam e narravam o que acontecia, tá? No forma de lendas, tá? Então, a maioria das lendas brasileiras, crianças, são lendas de culturas indígenas, tá? Tem um toque dos europeus, dos africanos, mas a maioria das lendas brasileiras são de origem indígenas, tá? Nós temos várias, tá? Aí vocês estão vendo, né, a lenda do Guaraná, nós temos a lenda da Vitória Régia, do Curupira, da Iara, tá? Da Mandioca. São várias lendas que vocês estão observando que são referências à natureza, tá? Então, todos os elementos da natureza que eles são acostumados, né, a vivência deles, eles transmitem em forma de narrativa, de lendas, para repassar de geração em geração, né? Olha aí, lendas indígenas. Então nós temos a lenda aí, a lenda do Guaraná, tá? Tem origem na região norte do Brasil e é uma das mais populares do nosso folclore. O guaraná é um fruto originário da Amazônia. Segundo a lenda folclórica da região, ele é originalmente os olhos de um indiozinho que foi mordido por uma serpente quando estava apanhando frutos na floresta, tá? Então, se vocês tiverem a oportunidade de ler esta lenda, né, vocês vão conhecer um pouco, tá? Sobre a lenda, né? A lenda que os indígenas contavam. Então foi repassando de geração em geração até que a gente conheça, né? Que nós agora nesses tempos atuais, tá? A gente tem conhecimento dessas lendas através do que foi passado de geração em geração pelos os povos indígenas, né? Que são lendas de origem indígena. Outra lenda aí, olha, a lenda do açaí, tá? Então aí vocês estão observando o índio, né, sendo que o mais velho conta as lendas ou os acontecimentos que acontecem na história, ou que acontecem na floresta, né, para os outros índios. Com isso, o índio mais velho, né, vai passando as lendas, os acontecimentos e depois vai o quê? Sendo como uma tradição no meio indígena. Lenda do açaí. A lenda do açaí, o fruto sagrado do povo de Itaqui. Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás, a floresta amazônica, onde hoje existe a cidade de Belém, existia uma nação indígena muito populosa. Sensibilizado com a dor de Iaçã, o deus indígena decidiu mostrar outro caminho ao cacique Itaqui. Então, olha só, essa é uma partezinha, tá, da lenda, mas se vocês se aprofundarem melhor, vocês vão conhecer a lenda direitinho, como foi a lenda da açaí. Lembrando que é de origem indígena, né? A maioria dessas lendas brasileiras são de origem indígenas, tá? Então vamos lá. Na tradição oral indígena, a música é uma extensão da fala, tá? Isso significa que um discurso pode começar ou terminar com o canto, ou o canto começar ou terminar com o discurso, tá? Então, quando é contada a narrativa, né, no meio lá dos indígenas, ou pode começar com canto, né? Ou pode terminar com discurso, ou vice-versa. Ou pode começar com discurso, né? Contando lá a narrativa, tudo, e terminar com a cantoria, tá? Então, assim que é a tradição oral indígena,
tá? Ou eles podem começar a narrativa contando a história, né? Ou começar com canto, ou começar com canto e termina com a história, ok? Vamos iniciar agora a falar sobre as divisões de gêneros textuais, crianças, tá? Então, aqui são 4 gêneros textuais em relação ao que é literatura indígena, tá? Então, aqui nós vamos falar primeiro sobre narrativa, ok? São comuns para as mais diferentes situações cotidianas ou exclusivas a um grupo, tá? Então aí eles vão se reunir, né? Só que no caso só os homens vão se reunir, tá? E conversar sobre algo comum a eles, ou o dia a dia, o que que eles fizeram, o que que eles caçaram, tá? Então aí eles vão o quê? Se reunir somente os homens para narrar os acontecimentos do seu cotidiano, as situações que passaram, tá? E tudo em que cada um aí viveu no dia. Então, eles vão se reunir para poder contar esse acontecimento, ok? Próxima. Instrutivas. São comuns em situações em que os adultos ensinam regras, costumes, tradições, técnicas de caça e pesca, crenças místicas e etc. às crianças, tá? Então aí é o momento, né, em que os adultos, tá, ensinam às crianças tudo aquilo, né, que eles já conhecem, né, que eles já conhecem e vão passar para as crianças, tá? Seja como caça, a pesca, a crença, tá? Então eles vão passando todos os conhecimentos que eles têm para o conhecimento das crianças. Vamos falar sobre canções, tá? Um dos gêneros textuais, tá? Então, são comuns nos momentos em que os indígenas se referem aos animais, tá? Então, aí vão fazer o que? As narrativas referente aos animais, né? Que é o que acontece no seu dia a dia, onde eles têm o que? Mais a proximidade, né? Mais referência, tá? Em relação ao que eles vivem no seu dia a dia, a não ser com os animais, né? Onde eles fazem a caça, a pesca, tá? Então, em relação aos animais, eles transformam em canções, tá? Ou tá, o seu comportamento ou ao amor, tá? Na tribo indígena, homens e mulheres também, né? Existe o amor entre eles lá, ok? E finalizando aqui a nossa aula, tá? Nós vamos falar das invocações. São próprias dos momentos de curas medicinais ou de prática de algum trabalho. Então aí, né, então para contar, né, a literatura, né, vão utilizar o quê também? Os momentos de cura, tá? Porque são muitas histórias que tem no meio da cura, dos pajés, das pessoas que se curaram, né, também, e vão contar essa narrativa depois, e também na prática de algum trabalho, né? No caso, vocês estão vendo aí o trabalho deles, né, que é referente à pesca, a trabalhar para pegar o alimento, né, no meio da floresta, tá? Então, aqui, crianças, nós vamos encerrar nossa parte sobre os indígenas, tá? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre os africanos, ok? Aí tem atividades para vocês, eu acho que são 2 folhas ou uma folha de atividade, tá? Então, vocês vão fazer, tá? Leiam o livro de vocês para poder responder às atividades, ok? Tá? Então, até a próxima, fique com Deus e beijinhos para todos. Tchauzinho.